Que o governo federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Regras que já estão em vigor, mas ainda vão ter que passar a serem analisadas também pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias. As empresas serão taxadas em 18% sobre a receita obtida com todos os jogos após pagamento dos prêmios aos jogadores e também imposto de renda sobre premiação. Então, vamos falar sobre isso, né, com o Fabiano Jantalha, que é advogado especialista em direito de jogos. Fabiano, bom dia. Conta pra gente, então, como é que vai funcionar. De alguma forma, o apostador vai ser afetado com essa taxação? O jogo vai ficar mais caro ou o prêmio também vai ser taxado? Bom dia a todos os espectadores aqui da Band. Bom, eu devo dizer que vai mudar sim, vai mudar para melhor. A minha avaliação geral sobre o texto é de que ele veio muito maduro, muito positivo. Existem algumas questões pontuais que a gente precisa ajustar. Mas vamos lá, quais são os principais pontos aqui dessa medida, os principais impactos? Primeiro, nós não poderemos mais ter a oferta, ao mesmo tempo que o Ministério da Fazenda ele abre a possibilidade de licenciamento de novas empresas, né, de empresas para começarem a atuar no Brasil, as casas de aposta, estabelece inclusive o meio, a forma de fazer isso e diz que vai estabelecer um procedimento. Ele fecha a porta para a clandestinidade. Então, o que se vai fazer? Por exemplo, as casas de aposta que não tiverem autorização para funcionar no Brasil não poderão fazer publicidade, propaganda na televisão, na internet e nem em camisas de clubes de futebol. Mais do que isso, essas casas de aposta não poderão receber transferências, porque muitas delas operam no exterior licitamente, mas recebem transferências de brasileiros que estão aqui sediados e, portanto, mandam por seu banco, por seu cartão de crédito, enfim. Há uma regra específica que diz que o Banco Central deverá estabelecer restrições para a transferência de recursos em favor de casas de aposta que não recebam autorização para funcionar aqui no Brasil. O Ministério da Fazenda também recebeu atribuição para estabelecer uma série de regras de prevenção ao que ele chamou de jogo patológico e diretrizes gerais de publicidade, de propaganda. Então, eu acredito que essa medida provisória é um marco muito importante que vai ter como principal resultado para todos os que nos assistem uma maior proteção, um maior acesso a seus direitos de reclamar, enfim, de receber os seus prêmios e, claro, nós teremos impactos também na tributação. Esse é um assunto que nós ainda vamos precisar discutir bastante para amadurecer, mas, de maneira geral, eu acho que tanto as empresas quanto os consumidores brasileiros, os apostadores brasileiros, serão muito beneficiados. Uma pequena calibragem aqui e ali, eu acho que nós teremos um modelo bem interessante, que pode ser, sim, de novo, com esses ajustes, muito atrativo aqui para todos. Fabiano, tem alguma ideia de quanto, né, com essa regulamentação, o governo prevê arrecadar, já que a gente, né, saindo desse parênteses das apostas esportivas, agora abrindo esse leque, a gente sabe que o governo busca uma maior arrecadação, porque tendo uma maior arrecadação, a gente volta a falar sobre o teto de gastos, né, sobre o arcabouço fiscal. Se o governo garantir uma arrecadação maior, tem uma permissão para gastar mais, né? É uma roda da economia que gira muito mais ampla, né? E essa questão das apostas esportivas está correlacionada com a arrecadação do governo, com o arcabouço fiscal também, né? Sim, eu acredito que de cara nós vamos ter aqui algumas dezenas ou talvez centenas de milhões de reais imediatamente, porque vai haver a possibilidade de você estabelecer o que a gente chama de permissão onerosa, né? Ou seja, o governo federal poderá, por meio do Ministério da Fazenda, poderá cobrar das apostas, e certamente o fará, cobrar das casas de apostas um determinado preço, que a gente chama de preço de outorga, para que elas possam ter acesso a essa autorização. Por que esses recursos são necessários? Porque o governo vai precisar financiar a sua estrutura de fiscalização, né? E também vai precisar financiar políticas públicas voltadas para a proteção aos jogadores, etc, etc. Então, eu acredito que nós vamos ter aqui, de cara, uma arrecadação, assim que essas portarias e os atos de regulamentação
procedimental forem editados, nós teremos uma arrecadação muito interessante. Agora, o grosso mesmo virá a partir da tributação do funcionamento dessas apostas. Nós temos números que vão de 2 a 20 bilhões, mas 2 a 20 bilhões de arrecadação total do setor. Né? Então, estimativas que eu diria mais conservadoras e talvez mais realistas apontam aí na faixa entre 2, talvez entre 3 e 5 bilhões de reais de arrecadação anual. Mas, repito, isso são apenas conjecturas que nós estamos fazendo a partir de coletas que a gente faz no mercado, conversando com os agentes operadores do mercado. Então, a gente estima nessa faixa aí de 3 a 5 bilhões de arrecadação anual. Mas, de novo, precisamos verificar como esse mercado vai se portar, precisamos verificar como o mercado vai receber essas regras. A minha avaliação, pelo menos à primeira vista, é bastante positiva sobre todos os aspectos. Inclusive, a gente separou aqui alguns detalhes dessa medida provisória que a gente vai colocar na tela, viu, Fabiano? Justamente para falar sobre essa questão. Então, vamos lá. As regras já estão em vigor. A MP ainda precisa passar pelo Congresso, né, nos próximos 120 dias para não perder validade. Essa medida estabelece que as empresas serão taxadas em 18% em cima da receita com jogos após o pagamento de prêmios e também imposto de renda em premiação. Outros 82% da receita serão destinados para que as receitas mantenham as operações. Então, a alíquota ficou dividida em 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança, né? Quer dizer, dessa taxação, 2,55% irá para o Fundo Nacional de Segurança, já tem destino esse dinheiro, né, arrecadado, 0,82% para a educação básica, 1,63% para clubes esportivos, 10% para a Seguridade Social e 3% para o Ministério do Esporte. Inclusive, esse foi um ponto que foi bastante questionado, né, sobre apostas esportivas, se isso faz parte do Ministério do Esporte e tal, né? Então, aí, parte da verba sendo destinada a esse ministério. Conta um pouquinho sobre a evolução dessas apostas esportivas, dos jogos, né, esportivos, e como também, né, isso vem sendo tratado, né? De certa forma, é uma regularização dessas apostas. Aliás, acho que uma dúvida importante é para o apostador. Como, a partir de agora, aquele apostador vai saber que o local onde ele faz as suas apostas é regularizado, né? Vai ter essa taxação, vai seguir as leis que estão descritas nessa medida provisória? Bom, então eu vou começar pela sua última pergunta. Como é que o apostador vai saber? Da mesma forma como hoje você recebe no seu e-mail, no seu celular, alguma coisa, olha, o banco tal está pedindo, está oferecendo você um determinado produto. Como é que uma pessoa costuma verificar se aquele banco tem autorização do Banco Central para funcionar? Ele vai ao site da instituição, normalmente tem lá a informação com o número do seu CNPJ, ele vai até o site do Banco Central, onde tem uma listagem das instituições financeiras autorizadas a funcionar. O que vai acontecer, provavelmente aqui, nós não vamos inventar a roda, nós vamos utilizar mecanismos que já existem, Banco Central, SUSEP, CVM. Então, a gente vai pegar aqui, provavelmente no site da Secretaria vai ter uma relação dessas instituições, dessas casas de aposta, por assim dizer, que recebem essa autorização. Essa vai ser a maior segurança do consumidor para isso. Bom, ele sabe que, então, na medida em que opera com uma casa de aposta sediada e autorizada a funcionar no Brasil, ele vai estar sujeito à tributação que está aqui no Brasil. E esse me parece ser o grande ponto. Se a gente errar na régua da tributação, talvez muitas pessoas não se sintam estimuladas a fazer apostas nessas casas aqui no Brasil, né? Então, a gente vai precisar coordenar isso. Especificamente sobre essa questão da tributação, é preciso dizer que no direito brasileiro, tal como as apostas esportivas são uma modalidade de loteria. Portanto, a única diferença que nós tivemos aqui em relação às demais espécies de loteria e até em relação ao que já vinha na lei de 2018, que previu inicialmente essas apostas, é esses 10% da Seguridade Social, que a gente não sabia exatamente quanto vinha, e esses 3% do Ministério do Esporte. Apesar de toda a polêmica que se coloca, me parece muito justo que o Ministério do Esporte, pelo menos no primeiro momento, receba esses 3%, sobretudo no momento em que a gente está, onde se discute política de integridade, etc. Então, me parece, a regra, inclusive, foi provisória. Nós estamos até 2028, são os primeiros 5 anos
que esses recursos poderão ser utilizados depois. Os recursos são de livre destinação. Eu acho que faz, sim, todo sentido. Eu não sei se faz sentido cobrar esse valor a mais, mas na medida em que houve a decisão política por cobrar esse valor, me parece sim que o mais adequado seria lá no Ministério do Esporte. Fabiano, a medida provisória também descreve pessoas que não podem apostar. A gente vai colocar na tela, então, as características, né, das pessoas proibidas a participarem dessas apostas esportivas. Então, lá na ponta já, os menores de 18 anos, agentes públicos que atuem na fiscalização do setor a nível federal, pessoas com acesso aos sistemas informatizados de loteria, de apostas, de cota fixa, pessoas que possam ter influência nos jogos, como treinadores, árbitros e também atletas, cônjuges, companheiros, familiares de até segundo grau de pessoas que podem influenciar os resultados dos jogos, como citadas anteriormente, além de inscritos nos cadastros nacionais de proteção de crédito. Você acha que vai ter fiscalização para acompanhar essa restrição? Olha, eu não sei se nós vamos ter um aparato. Primeiro, essas regras seguem um padrão mundial. Eu conheço a legislação de pelo menos 20 países diferentes que tratam desse assunto. Eu me dedico ao estudo desse assunto há pelo menos uns 15 anos. Então, eu acho que também nesse ponto a medida provisória acerta bastante. Ela vai nos pontos, reflete a maturidade do que a gente encontra no direito internacional, na experiência internacional. Agora, se nós vamos ter fiscalização ou não, essa é a grande questão para mim. Eu acredito até que, num primeiro momento, a secretaria, enfim, que se pretende criar aí, deve, enfim, lançar as bases para isso, mas eu acredito que é muito importante que o Estado brasileiro crie uma agência nacional ou uma autoridade nacional autônoma, independente, politicamente isolada da captura política, né, e da captura econômica que normalmente ocorre em órgãos reguladores, para que a gente tenha uma fiscalização efetiva. Mas eu quero lhe dizer uma coisa também. O valor das multas para aqueles que descumprirem essas modalidades, essas determinações é bastante alto. As multas podem chegar a 2 bilhões de reais. Então, eu acho que se a fiscalização não der conta, pelo menos o medo de sofrer a multa vai fazer, às vezes, e vai conter um pouco. Eu acho que de todos os incisos que foram mencionados aí por você e que foram colocados na tela, o que me parece mais difícil são os parentes, as relações de parentesco. Porque eu não sei quem é o parente de segundo grau, a tia, o irmão do Gabigol, ou do goleiro X, ou do goleiro Y, ou do Dorival Júnior, ou do Vanderlei Luxemburgo. Isso é muito difícil da gente apurar. Mas, de novo, as multas vão, eu acho que inibir bastante, porque os valores podem ser muito elevados. Muito bem, Fabiano, obrigada pelas informações. Fabiano, que é especialista no assunto direito de jogos, explicando mais para a gente sobre essa medida provisória que foi publicada pelo governo. Obrigada, viu, Fabiano? Até uma próxima oportunidade. Se a gente só puder dar as últimas artes ali, só para encerrar o assunto, os ganhadores, inclusive, terão 90 dias para resgatar os prêmios. Caso isso não aconteça, o valor, então, será revertido para financiamento estudantil até julho de 2028. Após essa data, recursos irão para o Tesouro Nacional. Sócios e acionistas não poderão atuar como dirigentes ou ter participação nessas organizações esportivas. Caso as empresas suspeitem de algum tipo de manipulação, vão precisar informar o caso para o Ministério da Fazenda. As empresas terão que promover ações de conscientização aos apostadores sobre vício em jogos, ações que serão regulamentadas pelo Ministério da Fazenda. As empresas de apostas não podem adquirir, licenciar, financiar a aquisição de direitos de eventos esportivos feitos no Brasil. Vamos falar das multas, tá aí então, né? Na tela já as multas que o Fabiano comentava, que devem variar para empresas que realizarem essas apostas sem autorização da pasta reguladora. Os valores podem variar de 0,1% a 20% sobre a arrecadação de toda a empresa, com limite de 2 bilhões por infração. A licença de operação também poderá ser cassada, além das atividades da empresa serem suspensas. Então, como o Fabiano contava, só o medo de tomar essa punição pode inibir qualquer ação ali fora da regulamentação.